pessoal, primeiro bom dia, meu nome é Edivaldo, eu vou fazer com vocês a segunda sessão, tá, da introdução ao CO2. Ontem a gente fez uma breve introdução ao CO2, ontem a gente falou das partes mais parte técnica do CO2, falamos das pressões, falamos de temperaturas, comportamento, características técnicas do CO2, tá bom? Hoje a gente vai falar mais da parte de segurança do CO2, que é uma parte muito importante. É bom que vocês estejam bem atentos para isso, porque quando a gente fala de CO2, a segurança tem que andar junto, então faz muito parte do sistema de CO2. E posteriormente a gente vai falar já dos sistemas. Então é um tema bem interessante. A gente vai começar a falar dos sistemas subcríticos, tá? A princípio, vamos falar do sistema de subcrítico com expansão direta, condensação por fluido refrigerante, seja ele um halogenado ou um fluido sintético, e também por glicol. E depois a gente vai falar do sistema de CO2 bombeado, que são os mais tradicionais, vamos dizer, da forma subcrítica, tá bom? Então, convido vocês para poder participar da nossa terceira sessão, que vai ser na semana que vem, tá? Na quarta-feira. Então, peço a vocês que, caso tenham interesse, tomara que tenham, se inscrevam pelas nossas redes sociais, tá? Os links estão lá para vocês se inscreverem e espero vocês lá na quarta-feira que vem, tá bom? Para que vocês estejam aí presentes com a gente. Antes da gente começar, de novo, queria agradecer a presença de vocês. E eu acho que nesse momento difícil que não só o nosso país está vivendo, mas também boa parte do mundo está vivendo, eu acho que nada melhor do que a gente se proteger, né? Ficar em casa quem puder, e melhor do que isso, se puder unir as duas coisas, se proteger e buscar informação, eu acho que é uma forma da gente se reinventar. E é o que a gente vem fazendo, né? O que vocês vêm fazendo, todos nós procurando buscar informação aqui agora. Então, por isso, agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui, tá bom? Bom, dando início, então, agora sim, ao nosso conteúdo aqui da apresentação, tá bom? Deixa eu colocar aqui o pointer, para que fique mais fácil para vocês verem aí, tá? Então, para quem não me conhece, eu vou fazer as 3 sessões com vocês. Então, eu fiz a de ontem, vou fazer a de hoje e na semana que vem também. Então, meu nome é Edivaldo, eu sou especialista em controladores eletrônicos na Danfoss, tá? Trabalho também com o CO2. O meu e-mail de contato está aí. Acredito que quando vocês fizerem a inscrição, vocês também receberam o meu e-mail de contato. Então, pode ficar à vontade para me contatar, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Aí, no painel de controle de vocês, vocês podem fazer perguntas para a gente, tá? Então, juntamente comigo, nós estamos de organizadores aqui, estou eu, a Natália e o Rodrigo. Então, nós 3 da Danfoss, nós estamos à disposição aí de vocês para responder perguntas, tá bom? Mais eu e o Rodrigo da parte técnica, a Natália está a encargo da organização. Então, a gente vai tentar, na medida do possível, responder as perguntas para vocês. Claro, não consigo prometer que a gente vai responder todas, porque pode ser que tenha um volume alto, mas, se possível, a gente vai fazer o melhor de nós para que a gente consiga responder todas as perguntas, tá? Se a gente não conseguir responder, a gente vai fazer o possível também para responder por e-mail, tá certo? Então, fiquem à vontade para perguntar, tá? E eu gosto muito, eu faço muito esse treinamento de CO2 na Danfoss, pessoalmente. Então, a gente tem esse treinamento, ele tem duração de 2 dias, tá? E lá a gente vê muito mais coisa, obviamente, porque é um treinamento a nível presencial, então nós temos teoria, nós temos prática, nós temos cálculos, nós temos bem mais detalhes, até em função do tempo disponível que a gente tem também, tá? Então, caso alguns de vocês tenham interesse em fazer o treinamento com a gente, acho bem bacana, tá? Já estão convidados a fazer o treinamento com a gente na Danfoss. Busquem informações das datas através das nossas redes sociais, dos nossos contatos, tá? Fiquem à vontade. Vou adorar pagar um café para vocês lá na Danfoss, para quem quiser estar convidado a fazer o nosso treinamento, tá bom? E o café da máquina lá é bom, viu? Falando em café, deixa eu só tomar mais um golinho de café aqui, que o dia está frio e está bem convidativo para um café. Bom, então, pessoal, o que a gente vai falar, então? Hoje tem muito assunto importante para a gente falar com relação ao CO2, olha só. Então, hoje a gente vai falar sobre segurança, um tema importantíssimo. Quando a gente fala de CO2, a gente tem que falar de segurança, tá? Então, vamos falar de perigos e recomendações que vêm junto com o CO2. Vamos falar dos detectores de vazamento, que são componentes muito importantes, indispensáveis, vamos dizer assim, no nosso sistema de refrigeração com CO2, tá? E vamos falar das ações em caso de alarme. E também ações caso ainda não
caso o alarme não seja ativado ainda, ações pré-alarme também, vamos falar disso, tá? Depois que a gente já bater bastante nessa tecla da segurança do CO2, que é um tema bem legal, a gente vai começar a falar dos sistemas subcríticos. Aí sim, a gente vai falar como se comporta o CO2, por que é melhor esse sistema, por que não é, enfim, tem muito conteúdo bacana para a gente falar hoje, tá bom? Na terceira sessão, que vai ser na semana que vem, aí sim a gente vai falar dos sistemas transcríticos, tá? De novo, convido vocês a participar com a gente. Legal. Antes da gente entrar no CO2 bem rapidinho, vou falar para vocês de algumas ferramentas que facilitam o dia a dia que a Danfoss disponibiliza para a gente. Então, como que a Danfoss contribui para deixar o nosso trabalho mais rápido e mais prático? Pessoal, olha que beleza, olha que simplicidade. Então, a Danfoss ela tem vários aplicativos, tá? Claro que eu não vou enumerar todos aqui, mas a Danfoss hoje ela tem vários aplicativos para facilitar o nosso trabalho. Dá uma olhada nisso aqui. Garanto que muitos de vocês aí têm aquela régua, ou tiveram no passado aquela régua de pressão e temperatura, né? Que você usa para saber a temperatura saturada em função da pressão do fluido refrigerante. Pô, eu tive essa régua, devo ter alguma na minha gaveta aqui agora, tá? Essa régua hoje, pessoal, claro que ela é muito útil, mas ela está obsoleta, né? Porque tem ali uma meia dúzia de gases refrigerantes, só que hoje a gente tem muitos refrigerantes trabalhando aí no campo, né? Então, o nosso aplicativo, o Refrigerante Slider, então ele tem uma infinidade de fluidos refrigerantes ali, obviamente já tem o CO2, tá? Então ali você consegue ter o controle na palma da sua mão, no seu celular, tá? De todos os fluidos refrigerantes aí. Então, claro, esse aplicativo é gratuito, é bem levinho, então pode baixar ele lá e divirta-se, tá? Outro aplicativo bem bacana que eu indico para vocês é o CoolCode. Pessoal, esse aplicativo, ele acaba com aquele problema assim, manda um manual para mim, às vezes eu estou lá na obra, ou qualquer outra pessoa está lá na obra, não tem acesso à internet, e alguém liga pedindo manual. Claro, bacana, mas o CoolCode faz isso. Então, você, com esse aplicativo, você tem todos os manuais offline. Então, você só vai precisar da internet uma vez, para baixar o aplicativo. Depois, os manuais estão todos ali. Então, os manuais com detalhes dos parâmetros, detalhes da ligação elétrica, troubleshooting, né, que seria os potenciais problemas que você pode vir a encontrar. Então, tem uma infinidade de informações aí nesse aplicativo, tá? Obviamente, gratuito também, tá? E tem um outro aplicativo que é bem bacana, que é o Magnetic Tool. Então, garanto que muitos de vocês também já tiveram aquele chaveirinho que a Danfoss muitas vezes dava em treinamentos, que você chega perto da bobina e ele gira, né? Que ele é magnético, para você saber se a bobina está magnetizada ou não. Claro, esse chaveiro é bem útil, né? Eu já tive um chaveiro desse, mas hoje a gente colocou esse aplicativo, colocou esse chaveiro dentro de um aplicativo. Tá? Então você pode baixar esse aplicativo, chama Magnetic Tool, gratuito também. Tá? Então, basicamente, o que você vai precisar do seu celular, rodando o aplicativo, você vai chegar perto da bobina e ele já vai dizer se ela está magnetizada ou não. Vai ter o desenho ali, vai girar também o desenho, simbolizando como se estivesse magnetizado. Tá? Então, é bem bacana e funciona para bobina solenoide AC e DC. Tá certo? Beleza? Tem uma infinidade de aplicativos, mas esses acredito são os mais úteis para a gente, certo? Legal. Então, agora sim, vamos entrar no que interessa, o nosso tema. Vamos falar de segurança em sistemas com CO2. Bacana, tá? Espero que boa parte de vocês já estejam aí, porque agora a gente vai entrar num tema bem interessante. Bom, pessoal, então, só relembrando um pouquinho do que a gente viu ontem, tá? Ontem a gente falou bastante do diagrama de fases do CO2. Então, a gente falou que as pressões do CO2 elas são mais altas do que os fluidos refrigerantes que a gente está acostumado a trabalhar. Mais altas que o R22, que o 404, que o R507, enfim, R134, que são aqueles tradicionais que a gente já está acostumado a trabalhar há muito tempo. Então, o CO2, para a gente ter uma ideia, né, para quem não está tão familiarizado assim, na baixa pressão o CO2 evapora 14 bar. Entendeu? Então, é uma pressão bem alta de trabalho. Né? Então, se a gente olhar aqui o diagrama do CO2, então a gente vai ver que o ponto triplo dele já é um valor elevado, 5,2 bar, e o ponto crítico dele está 73,6 bar, que a gente pode considerar um valor razoavelmente até baixo. Né? Então, a gente tem uma faixa mais estreita para a gente poder trabalhar com o CO2. Tá? Então, só relembrando os conceitos, o ponto triplo
é o ponto específico de uma substância que, definido por valores de pressão e temperatura, possui as 3 fases. Então, sólido, líquido e gasoso. E essas fases coexistem em equilíbrio. Então, esse aqui, o ponto triplo, é o único ponto em pressão e temperatura que você vai ter as 3 fases coexistindo em equilíbrio. Tá? E o ponto crítico é o ponto específico em vapor líquido de material puro, onde a distinção entre a fase líquida e gás não existe. Então, eu estava até comentando ontem, para quem estava presente, que lá atrás, acredito que talvez até tenha sido a imagem de muita gente, né? Lá atrás, quando eu ouvi falar pela primeira vez do ponto crítico do CO2, eu pensava, nossa, isso aí deve ser alguma coisa ruim, né? Não pode chegar no ponto crítico, pelo amor de Deus. Mas não tem nada a ver. O ponto crítico ele é só uma nomenclatura dada para uma substância, né? Que é exatamente isso aqui, que é um ponto específico em vapor líquido de material puro, que a distinção entre a fase líquida e gás não existe. Tá? Então a gente já está vendo aqui que as pressões são bem mais elevadas do que a gente costuma trabalhar nos outros refrigerantes, como eu falei para vocês, certo? Legal. Então, já que as pressões são altas, então a gente tem que tomar algumas precauções. Né? Então, perigos mais significativos com o CO2. Então, todos os elementos do circuito estarão sempre a pressões superiores à pressão atmosférica. Verdade, né? A pressão atmosférica ela vai estar em torno de 1 bar. Aliás, ela está em torno de 1 bar. Com pequenas modificações em função da altitude do nível do mar, né? Em relação ao nível do mar, mas a gente vai ter sempre as pressões mais altas. A gente viu que o ponto triplo já está 5,2 bar. Então, a gente vinha, por exemplo, que um fluido refrigerante, o R22, ele evaporava na baixa 0,5 bar, quase, 7 PSI, 6 PSI. Então, era metade da pressão atmosférica. No CO2, não. Então, todos os componentes já vão estar, todos os pontos do circuito vão estar acima da pressão atmosférica. Ao despressurizar ou purgar o líquido, existe o risco de solidificação do CO2, gelo seco, em pressões inferiores a 5,2 bar. Então, a gente viu realmente também ontem, só relembrando um tema que a gente viu, que se você pressurizar, quando você for colocar o CO2 numa linha de refrigerante, você tem que garantir que a pressão já esteja 5,2 bar ou maior do que isso, para que então você coloque líquido. Então você começa colocando o vapor para você garantir que a pressão esteja mais alta, para depois você colocar líquido. Se a linha estiver em vácuo e você começar a colocar o líquido, meu amigo, você se enrolou todo. Porque quando você começar a colocar o líquido ali, esse líquido vai solidificar dentro da tubulação e aí você vai estar enrolado para vaporizar tudo aquilo. Tá? Então não se esqueça disso. É uma coisa que a gente falou bastante ontem. Então, para você pressurizar uma tubulação de CO2, sempre comece pelo vapor. Chegou em 5,2 bar ou mais, aí sim você começa pelo líquido. Não se esqueça disso. Tá? Então, perigo eventual de alta concentração em espaço confinado. Isso aqui é muito importante a gente saber, que o CO2, a gente vai falar mais um pouco disso, ele é asfixiante. Então, a gente tem que tomar cuidado em não deixar muito o fluido refrigerante do CO2 em ambientes fechados, para não virar um espaço confinado. Tá? O líquido aos compressores causa efeitos graves, com danos estruturais. Então, a gente viu que a capacidade volumétrica do CO2 ontem ela é muito grande. Então, se o golpe de líquido ele já prejudicava o compressor, agora então mais ainda, porque a capacidade volumétrica do CO2 é maior. Tá? E o alto coeficiente de dilatação térmica na fase líquida. O que isso ocasiona? Olha que informação importante. Se o CO2 permanecer preso em tubulações e acessórios, tem um grande risco de explosão dos componentes. Então, é necessário prever sistemas para evitar que o líquido fique preso. Pessoal, então, a gente pode dizer, a grosso modo, que instalações com CO2 têm risco de explosão. Mas, mesmo usando a mesma frase que eu falei ontem, o CO2 não é que ele é inflamável, como o propano. Muita gente relaciona a explosão com o líquido ser inflamável. Não é que ele é inflamável, é que ele expande muito rápido em função da temperatura. Se ele expande muito rápido, a pressão aumenta. Aí que vem a expressão explosão. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E vamos falar mais um pouco disso daí, como é que a gente faz para evitar, tá? Então, falamos dos riscos, agora vamos falar das recomendações. Então, usar válvulas anti-retorno, válvula NRV, ou válvula de segurança, pelo menos 2 válvulas de segurança em paralelo, com válvula GBC, em qualquer local onde possa haver líquido preso. Na verdade, usar válvulas anti-retorno ou válvulas de segurança em paralelo com válvula GBC, onde possa haver líquido preso. Tá? Então, só lendo a frase corretamente. Tá?
Então, sempre é interessante, a gente vai ver depois isso, colocar a válvula em paralelo com a GBC, certo? Despressurizar qualquer componente antes de sua manipulação, claro, né? Porque é o mesmo princípio da panela de pressão, né? Quem tem o hábito de cozinhar, né? Quando a panela de pressão está ali pressurizada, o que a gente faz? A gente tira a pressão dela antes de abrir, né? Pelo amor de Deus. Mesma coisa num componente de CO2. Você sabe que ele está pressurizado ali, então você tem que despressurizar esse componente, despressurizar essa linha antes que você possa manipular. Senão, meu amigo, você está enrolado também. Vai explodir na sua cara mesmo, tá? Proibido soldar ou aquecer qualquer componente que contenha CO2. Na verdade, não é que é proibido, né? É altamente recomendável que você não faça isso, porque se você aquecer um componente que contém CO2, nós vimos ontem que o CO2 ele expande muito rápido em função da temperatura. Então, se você tem líquido dentro de um componente e você aquecer, esse líquido vai expandir muito rápido. Daí o risco da explosão, certo? Certificar-se da MWP, ou Maximum Working Pressure, de todos os componentes, incluindo a tubulação. Pessoal, MWP é a pressão máxima de trabalho, tá? Então, a gente vai ver que o CO2, ele trabalha com pressões de, 14 bar até, no sistema transcrítico, 110 bar tranquilamente, tá? Parece absurdo a gente falar no sistema que trabalha com 110 bar, quando a gente, na verdade, estava acostumado a condensar 14 bar com R22, né? Mas olha como ele como é extenso esse range de pressões do CO2. Então, essa informação ela é muito importante. Às vezes a gente até esquece, a gente coloca ali, podemos dimensionar numa correria, estamos na obra, ou estamos fazendo um levantamento de materiais, e você pega o primeiro transdutor que você vê e coloca ele ali na linha, sem se atentar à pressão máxima de trabalho dele, tá? Então, isso é uma informação muito importante, tá? Não se esquecer nunca da pressão máxima de trabalho dos componentes. Bom, usar detectores de vazamento em todas as câmaras e espaços onde possa haver pessoas e equipamentos de refrigeração de CO2. Então, aí assegurar a correta ventilação. Pessoal, talvez das recomendações, essa daqui seja uma das mais importantes, tá? Detector de vazamento. A Danfoss possui detectores de vazamento, a gente vai falar mais disso daqui a pouco, tá? Mas o detector de vazamento, ele não é recomendado, ele é obrigatório. Você tem que colocar detector de vazamento em instalações com CO2, certo? A norma, ela exige isso. A norma exige que você instale detectores de vazamento, certo? Depois a gente vai ver melhor qual que é a posição para você instalar detector de vazamento e tudo mais, mas que é importante você saber que é obrigatório ter detectores de vazamento, certo? E duas válvulas de segurança em todos os pontos necessários, sempre em paralelo, né? Porque se uma válvula de segurança falhar ou se formar gelo seco nela, você tem a outra de respaldo, certo? O que você menos vai querer é que quando você precisa da válvula de segurança, quando a pressão esteja alta, ela precisa abrir, ela esteja obstruída. Você menos quer isso, né? Então aqui, ó, prestar atenção especial aos separadores e tanques. Por quê? Porque esses caras têm líquido. E lembrando, quando você expande o líquido, ele vira gelo seco. Então, você pode ter obstrução dessa válvula válvula de alívio, essa válvula de segurança. Então, por isso, prestar atenção especial aos separadores e tanques. A válvula, ela tem que estar localizada só onde tem vapor. Certo? Ela tem que pegar só vapor. Se ela pegar líquido, meu amigo, você está enrolado. Tá? Tomara que nunca aconteça isso. Então, muita atenção para esse ponto. Tá certo? Legal. Então, aqui tem uma observação bem bacana. Eu falei para vocês lá no slide anterior que é recomendável a gente instalar válvulas NRV em paralelo com a GBC. A GBC é a válvula Danfoss de válvula esfera, tá, pessoal? Então, por que é recomendável a gente instalar a válvula NRV? Lembra que ontem a gente estava falando, e hoje a gente já comentou também um pouquinho, que a capacidade volumétrica do CO2 ela é muito grande. Então, se você deixar o CO2 preso, ele vai evaporar em função da temperatura e vai criar uma alta pressão ali. Se você colocar uma válvula NRV, essa válvula NRV ela vai permitir a passagem do fluxo do vapor conforme a pressão for aumentando. Então, dá uma olhada nesse desenho nosso aqui, você vê o evaporador, certo? Imagine você que o sistema parou. Teve uma falta de energia, o sistema parou, aconteceu alguma coisa, tá? Se o sistema parar, esse líquido todo que está aqui dentro, ele vai evaporar. E ele vai evaporar rápido. Então, qual que é a ideia para que ele não fique preso? Que essa válvula NRV aqui, ela dê pequenos pulsos, ela é uma válvula mecânica, tá? Que ela dê pequenos pulsos, ela fica lá,
para que saia a pressão e ela volte lá para o tanque, ocasionando assim um alívio de pressão aqui dentro do evaporador, para que não fique preso o líquido nem o vapor aí dentro, tá? Pessoal, isso é muito importante. Não se esqueçam disso, tá? Então aqui eu separei para a gente ver também o volume relativo de líquido do CO2 em função da temperatura. Então, só lembrando, né, que o CO2 ele evapora muito rápido em função da temperatura, tá? Então não se esqueçam disso, tá certo? Então aqui tem um desenho, olha que bacana. Então aqui nós temos uma válvula GBC, a válvula esfera da Danfoss, isolada, tá? E uma válvula de retenção NRV, e sempre em paralelo com ela no sentido contrário, né? Obviamente, tá? Muita gente pergunta para mim, a pergunta muito comum é qual que é o diâmetro dessa válvula de retenção NRV? Pessoal, não precisa ser uma válvula NRV com um diâmetro grande não, tá? Pode ser a menorzinha, pode ser de 1/8, não tem problema. Porque a ideia é que ela não fique o tempo todo funcionando. A ideia é que ela só vá funcionar na emergência e também ela vai ficar, como eu falei, ela vai ficar dando pequenos pulsos, né? Pss, pss, pss. Ela não vai ficar funcionando o tempo todo. Ela só vai permitir a passagem do fluido quando tiver tudo parado e conforme o fluido for expandindo também. Mas tem que ter, tá? Não se esqueça que tem que ter a válvula de retenção NRV ali. Beleza? Tá claro isso? Tranquilo então. Continuando aí. É engraçado ficar falando sozinho, porque eu estou aqui fazendo a minha live aqui sozinho. Às vezes eu pergunto, quando eu estou no treinamento, eu pergunto: e aí, pessoal, tudo em ordem? Sim, tudo certo? Eu sempre escuto uma dúvida ou outra, senão o pessoal fala: não, tá legal. E agora eu não escuto nada. Parece que eu estou falando sozinho o tempo todo, mas na verdade, falando sozinho eu estou, mas parece que eu estou sozinho o tempo todo, né? Bom, continuando aí. Então, vamos falar das concentrações no ar do CO2. Tá? Então, pessoal, o CO2 ele é classificado como um refrigerante de baixa toxicidade e não inflamável. Então, classificado da forma A1L1, de acordo com a N378 e a RSF. Tá? Então, ele não é tóxico, como eu comentei ontem, só que o CO2 ele é asfixiante. Então, ele remove o oxigênio do ar, então ele asfixia quem respira oxigênio, no caso nós e os animais em geral. Tá? E ele não é inflamável, né? Uma notícia boa. Tá? Porém, ele é muito perigoso em altas concentrações. E vamos ver o que isso aí pode ocasionar. 370 ppm é a concentração normal na atmosfera. Se todos nós, nesse momento, estivéssemos fechados numa sala, num auditório, num anfiteatro, essa concentração aumenta um pouquinho. Ela aumenta para 400, 450, até 500 ppm. Tá? Mas na atmosfera, se você sair lá para fora agora, tomara que você não encontre com o vírus, mas se você sair lá fora agora, você vai ter mais ou menos isso daí, 370, 380 ppm, tá? Com 5.000 ppm, que já é um valor elevado, 0,5%, né? Esse aí já é o limite superior para detecção de gás e alarme. Evacuação. Então já tem algum vazamento de CO2 aí. Então já é o momento de fazer evacuação, tá? Com 20.000 ppm, ou seja, 2% do ar, você já tem um aumento da frequência respiratória em 50%. Então você já começa a respirar mais frequentemente, já começa a se sentir mais ofegante, né? Com 30.000 ppm, ou seja, 3%, você já aumenta a frequência cardíaca em 100%. Então, a frequência cardíaca sofre alterações e respirar é praticamente impossível. Aí, nesse caso, você teria dores de cabeça, enjoo, sudorese e desorientação. Tá? E por último, com 100.000 ppm, espero que ninguém jamais chegue nesse ponto aqui, já haveria perda de consciência e a morte em pouco tempo, tá? Porque o nosso corpo, ele respira oxigênio. Então, 10% de CO2, o CO2 já está removendo quase todo o oxigênio dali, tá? Então, a gente vê que o CO2, nesse caso, ele é bem perigoso, tá? Tem um exemplo, pessoal, um exemplo que eu gosto muito de utilizar também, que é o seguinte: eu falei para vocês que a norma ela exige a instalação do detector de CO2, né? Tá. Ela não fala quantos detectores você tem que colocar, mas ela fala: você tem que colocar o detector de vazamento. Agora eu vou dar para vocês um bom motivo para que vocês coloquem, ou vocês projetistas, ou quem quer que seja, quem estiver aqui, que seja da manutenção, que seja um operador, alguma coisa do tipo, para que você recomende a instalação de detectores de CO2, tá? Eu acho que vocês devem se lembrar, pelo menos quem está no mundo da refrigeração comercial aí, vocês devem se lembrar
há um tempo atrás, acho que faz mais de um ano, teve uma grande rede de supermercado que teve um problema, porque dentro da loja, acho que foi um segurança, ele teve um problema lá e acho que ele acabou matando um cachorro lá. Tá? Não querendo entrar no mérito de quem está certo e quem está errado, né? Mas nessa loja, não sei se vocês lembram, essa loja ela ficou fechada durante um bom tempo, teve manifestação de direitos dos animais ali, defensoria dos animais, essa loja ficou fechada um bom tempo, manchou a imagem também, tá? E assim, como eu disse, nem não querendo entrar no mérito de quem está certo e quem está errado, mas isso tudo, pessoal, foi ocasionado porque um animal morreu, um cachorro morreu. Agora, imagine você se fosse uma pessoa. Imagine uma pessoa entrar num espaço confinado que não tem um detector de vazamento de CO2 e essa pessoa acaba indo a óbito devido à alta concentração de CO2 porque teve um vazamento ali. Então, com certeza é um caso, uma ocasião que ninguém quer passar por isso, certo? Então, claro, uma vida humana não tem preço. Então, vale mais a pena você investir em detectores de vazamento, você investir em tecnologia, em precaução, para que não aconteça isso, né? Quem é empresário, tenho certeza que muitos de vocês que estão me vendo agora e vão concordar com o que eu vou falar. Muitas vezes, um único colaborador pode colocar a imagem inteira da companhia em risco devido a uma atitude sem pensar, né? Então, detector de vazamento é um item importante, tá? Não se esqueçam disso. Então, sempre tem que ter detector de vazamento, beleza? Continuando aí, então. Então, o sinal de alarme, ele deve ser sonoro e visual dentro e fora do espaço. Então, na sala de máquinas, nas câmaras, locais de trabalho, etc. Então, o sinal da evacuação, que é o que a gente estava falando, tá? A ventilação e alarme não devem ter a mesma alimentação elétrica dos outros componentes da instalação. Claro, né? Não vai cair energia elétrica da loja e aí você vai ficar sem o ventilador para o extrator de ar, você vai ficar sem alarme, você vai ficar sem nada. Então, esses caras, o ventilador e o alarme, eles têm que estar ligados no gerador da loja, né? Por favor, não vai se esquecer disso, tá? Senão não adianta nada, né? A ventilação e detectores devem ser montados em posições baixas, exatamente, porque a gente vai ver daqui a pouco que o CO2 ele é mais denso, então ele desce, ele vai em direção ao piso. Então, o extrator de ar ele tem que estar em posição mais baixa, assim como o detector também, certo? Os alarmes devem iniciar a ventilação e ter a possibilidade de parar o sistema e fechar as válvulas para isolar os serviços, tá? Deve-se desativar a solenoide de líquido das válvulas de expansão. Isso aqui seria o recomendável, tá? Porque quando você tem um alarme de detecção de CO2, você não sabe onde que está vazando. Então, o ideal é que se desative a solenoide de líquido para que pare tudo. Antes você parar a loja e perder um pouco de mercadoria, do que você continuar com vazamento de CO2 numa loja cheia, né? Só tomar uma água aqui, só um minutinho. Beleza. Tá? E os detectores devem detectar a concentração de CO2 e não a ausência de oxigênio. Então, nós vimos que o CO2 ele expulsa o oxigênio do ambiente. Então, os detectores eles têm que detectar a presença do CO2 e não a ausência do oxigênio. Tá certo? Então, pessoal, aqui está uma imagem do detector da Danfoss, tá? O DGS. A gente tem vários modelos de detector de vazamento, tá? Não só para CO2, mas também para outros fluidos refrigerantes. Então tá aí a imagem para vocês, tá? Então tem detector de vazamento que tem Modbus, tem sem Modbus, tem com um relé, 2 relés, enfim, tem uma infinidade de modelos, tá certo? A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, certo? E também, como eu falei, tem detectores de vazamento para outros fluidos refrigerantes também. Beleza? Legal. Então, onde que a gente deve instalar detectores de vazamento? Então, instalar, olha só, o sensor de medição mais próximo ao piso, porque o CO2 ele é mais denso que o ar. Então, aqui a gente tem duas imagens bem bacanas aqui, ó. A imagem da esquerda, ela está mostrando um detector DGS acoplado junto ao sensor de medição. Então, essa caixinha aqui já é o medidor e o sensor de medição. Então, ele está aqui na parte inferior. Do nosso lado direito, a gente já vê uma outra imagem. Aqui a gente só vê o sensor, a ponta de prova, né? Vamos dizer assim. O medidor mesmo, ele está instalado lá em cima dessa câmera. Bom, eu não subi para ver, espero que esteja, mas deve estar sim. Tá? Então, aqui a gente tem o sensor de medição. Então, tem os dois modelos para que você instale. Tá? Então, esse sensor também ele pode ser instalado dentro de uma câmara, dentro de um step-in, tá?
porque ele é resistente à umidade, baixa temperatura. Quanto a isso, não tem problema. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a parte inferior dele pode formar uma lâmina de gelo ali. Conforme o gelo vai derretendo, vai congelando, derrete, congela, aqui embaixo você pode ter uma lâmina de gelo. Então, se isso acontecer, o sensor perde eficiência, para não dizer que ele vai parar de funcionar, né? Não vai medir nada. Então, a única coisa que a gente tem que se atentar é isso, tá bom? Mas tem os dois modelos. Então, o sensor acoplado ao medidor e o sensor com a ponta de prova com cabo para instalar remoto. Tá certo? Então, aqui mais alguns exemplos de instalação de detectores. Como nós falamos, ele deve ser instalado na parte inferior, tá? E o volume de ventilação do ventilador do extrator de ar, ele deve ser calculado de acordo com a norma 3783, ou RSF. Tá? Então, tem norma para isso, tá? Não é qualquer ventilador ali, tá bom? E olha só que interessante. Aqui a gente tem um medidor, a foto está meio escura, mas acho que dá para ver aqui, esse medidor aqui, ele está instalado na parte inferior. Já esse medidor aqui, olha, coitado, esse aqui tá no ponto alto. Meu amigo, até que esse medidor aqui até que esse detector, aliás, detecte que tem bastante CO2 no ambiente, meu amigo, você já deitou, já era. Então, isso aqui está completamente errado. O medidor tem que estar na parte inferior da sala, tá? Não se esqueça disso. Então, como eu falei para vocês, a gente consegue também mandar o sinal da quantidade de ppms para o gerenciador. Então, você consegue não só ter um controle de alarme, né, de evacuação, no caso de chegar na quantidade de ppms para alarmar, mas também você pode monitorar, através do gerenciador, do nosso gerenciador, a quantidade de ppms que tem na loja. Então, se você tem uma série de medidores, você consegue ter uma lista com todos eles e a quantidade de ppm de CO2 que tem em cada ambiente, tá? Claro, tem um medidor que tem um protocolo de comunicação Modbus para você comunicar e tem um medidor que não tem. Então, varia. Tá? Mas, claro, quanto mais informação você puder ter, ainda mais se tratando de segurança, melhor. Claro que é sempre importante você ter o protocolo de comunicação para você mandar essa informação lá para o gerenciador, para você colocar no gráfico, criar um relatório, enfim, ter sempre um controle. Né? A informação nunca é demais. Se tem uma coisa que nesse mundo é muito valiosa, é o dado. Né, são as informações, tá? Principalmente aquilo que estava acontecendo quando você não estava olhando. Tá? Isso é muito importante e é o que o nosso gerenciador faz, tá certo? Bom, continuando então, válvula de segurança. Pessoal, isso é um tema importantíssimo. Válvula de segurança, ela é mandatória, obviamente, né? Você precisa ter uma válvula de segurança, embora a gente sempre esteja torcendo para ela não abrir, né? Porque não é um ruído muito agradável estar do lado de uma válvula de segurança. A gente tem que instalar a válvula de segurança. Isso não tem nem que questionar, tá? Agora, quais são as válvulas de segurança que a gente pode instalar? Então, dê uma olhada aqui. Então, válvula de segurança, pessoal, como eu falei, sempre onde tem vapor. Válvula de segurança, ela só funciona com vapor, ela não pode passar líquido por ela, tá? Então, a gente pode colocar na sucção dos sistemas e na descarga, tá? Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, válvula de segurança de 35 bar no vapor, tá? Porque nesse local você tem 0% de CO2 sólido, tá? No ponto triplo, ok? E válvula de segurança a 50 bar, aí seria já na descarga dos compressores, certo? Obviamente, descarga do compressor, você não deveria ter líquido ali, né? Não tem líquido ali, tá? Não deveria, de verdade. Se tem líquido na descarga do compressor, o compressor já moeu, tá? Não deve ter líquido ali, então é um local recomendável para você instalar válvula de segurança, tá? Aqui a gente tem uns outros exemplos, ó. Válvula de segurança de 20 bar na linha de líquido e válvula de segurança de 20 bar na linha de líquido. Aqui já é um ponto que você tem que tomar cuidado, ó, porque aqui você já tem 50% de CO2 sólido. Então isso aqui, ó, esquece, não é permitido, tá? Porque você não pode ter líquido passando pela válvula, ok? Válvula só com vapor. Não se esqueça disso, tá bom? Beleza? E a Danfoss trabalha também com válvulas de segurança, tá? Então a Danfoss também tem esses produtos na nossa linha de produtos, ok? Bom, então a pressão em sistema de CO2 é muito alta e o gás é mais denso, o que provoca forças maiores do que o habitual. Por isso a gente sempre tem que ter em conta colocar as válvulas de segurança fora de espaços onde possam haver pessoas.
Pessoal, parece absurdo falar um negócio desse, mas uma vez eu fui numa loja fora do Brasil, e uma loja com CO2, e eles colocaram as válvulas de segurança apontadas para o estacionamento de clientes. E é um estacionamento coberto. Então, quer dizer, imagine a válvula de segurança abrindo ali. Primeiro que o cliente vai tomar um puta susto, né? Segundo, que aquilo ali vai virar um espaço confinado. Então, tá errado, né? Então, essas válvulas, elas têm que estar fora de locais onde possam haver pessoas, tá? Então, as válvulas de segurança devem garantir que a tubulação não se rompa ou dobre. Verdade, porque quando a válvula de segurança abrir, ela vai ter aquele golpe, né? Então, o que não pode acontecer é isso aqui. A válvula ir para trás, ter aquele jogo, porque a tubulação ela pode dobrar. Tá? Então, isso aí é muito importante. Então, tem que tomar cuidado com isso. E colocar as válvulas de segurança fora de edifícios sempre que possível, é o que eu estava comentando lá no primeiro exemplo. E considerar, caso essa válvula se abra, também vai haver óleo com CO2, né? Então, além do cara tomar um puta susto, além dele ficar num espaço confinado, ele ainda vai tomar um banho de óleo. Então, muita atenção para esse ponto, tá? Válvula de segurança longe de pessoas, tá certo? Não se esqueça disso. Certo? Bom, então, falando então agora de períodos de parada com o CO2. Pessoal, então com o CO2 a gente tem que saber o que vai acontecer quando a loja tiver um bom tempo parada. Tá? Então, acabou aquele tempo que a gente chegava na loja, principalmente quem trabalha com manutenção. Você precisa fazer alguma manutenção, desliga o disjuntor geral, faz a manutenção, deu uma meia horinha, você terminou a sua manutenção, você vai lá e liga o sistema de novo. Pessoal, com o CO2, a gente não pode trabalhar dessa forma. Nós vimos que ele evapora muito rápido. A capacidade volumétrica dele é muito grande, então ele vai evaporar muito rápido e a pressão vai aumentar muito rápido. Tá? Então nós temos que pensar o que a gente vai fazer para evitar que a gente tenha riscos, tenha problemas com isso. Tá? Então, só citando um exemplo de ontem, eu não sei se todo mundo que está aqui agora estava ontem, eu estava comentando que tem muitos clientes nossos que eles têm laboratórios de CO2. Tá? E o laboratório de CO2, ele não fica sempre ligado. Tá? A ideia é que você faça uma demonstração, faça um teste, faça uma simulação, alguma coisa do tipo, no seu laboratório. Meu amigo, terminou o teste, desliga e acabou. Com o CO2, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente já viu que a pressão aumenta. Então, nesse caso, o que você vai fazer com o CO2? Joga fora. Joga para a atmosfera, que ele não vai prejudicar o meio ambiente, e o CO2 ele é barato. Então, você pode comprar de novo depois. Ah, daqui 3 semanas eu vou ligar o meu laboratório de novo. Compra o CO2 de novo. Coloca ele aí, pressuriza a linha e liga o sistema. Tá? Então, é mais vantajoso você, nesse caso, jogar o CO2 fora do que você ficar mantendo ele ali. Tá? Claro, a gente não pode fazer isso com uma loja, né? Não podemos fazer isso com um supermercado, que tem mercadoria, tem produtos, tem pessoas ali circulando. A gente não pode fazer isso, tá? Então, nesse caso, que a gente tem que dar uma solução. Então, quando o CO2 fica muito tempo ali parado, você tem que pensar o que vai fazer. Normalmente, olha só, utiliza-se unidades de emergência conectadas a grupos de gerador para manter o tanque sempre refrigerado. Então, unidades de emergência, leia-se unidades condensadoras de emergência. Tá? Sempre ligado, logicamente, ao gerador. Então, acabou a energia na loja, estamos sem energia. Essa unidade condensadora ela vai ficar ligada ao gerador. Ela não pode ficar ligada à fonte primária de energia da loja, senão quando você precisar dela, você não vai ter. Tá? Então, ela tem que estar ligada ao gerador. Certo? E para cálculo dessa unidade condensadora de emergência, não existe um padrão. Tá? Então, alguns fabricantes dimensionam essa unidade condensadora em torno de 1 a 3% da capacidade total do rack de média. Tá? Então, a ideia é que essa UC ela seja pequena mesmo. A ideia é que ela só fique ali condensando o CO2 dentro do tanque durante um período de tempo, só para a pressão do CO2 não aumentar muito. Tá? A unidade ele fica ali pequenininha, muitos inclusive ela é tão pequena que nem ligam ela no gerador, colocam um no-break para ela, aí vai dar um no-break grande, né? Mas coloca um no-break para ela, nem liga no gerador. Tá? Aí vai do projetista. Mas o que é importante vocês saberem é que tem que ter essa unidade condensadora. Beleza? Qual que é a outra possibilidade? Se você não quiser colocar a unidade condensadora. Em outros casos, é possível você dimensionar os tanques de líquido para que eles suportem alta pressão. Por que o tanque de líquido? Porque é o local onde você vai ter a concentração do maior volume de líquido ali, certo? Você pode ter um tanque projetado para suportar até 90 bar de pressão. Só que agora eu já vou dar a minha opinião.
Eu não gostaria de estar do lado de um tanque pressurizado a 80, 90 bar. Não sei vocês, mas eu não gostaria de estar do lado de uma bomba relógio dessa. Eu prefiro muito mais colocar a unidade condensadora. Mas, para que vocês saibam, é comum também, tá? É feito em algumas lojas no Brasil e na Europa, tá? Mas só para que vocês saibam, existem essas duas opções aí, tá certo? E se eu acabo com essa garrafinha de água hoje? Hoje talvez acabe com a garrafinha de água. Ontem não consegui acabar com ela. Certo? Então, beleza? Muito bom. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Uma loja que estava no período de startup, essa loja, tá certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, temos aqui uma foto de uma unidade condensadora, você vê que ela é bem pequenininha, né? Então, esse aqui é o compressor de CO2, no nosso lado direito, esse aqui é o compressor de média e a unidade condensadora bem pequenininha, certo? Então, ela está aí. Beleza, então? Eu estou ouvindo aqui, eu abri o microfone de alguém, é alguém da organização? Natália, Rodrigo? Vocês querem falar alguma coisa? Não, né? Então, beleza. Que eu vi que alguém abriu o microfone aqui, achei que alguém quisesse fazer uma observação. Bom, pessoal, então isso conclui a primeira parte da nossa apresentação, da nossa live de hoje, tá? Então a gente está falando até agora da segurança. Agora sim, vamos falar da introdução aos sistemas de CO2. Então vamos começar pelos sistemas subcríticos, tá? Naturalmente, os sistemas subcríticos eles foram introduzidos primeiro aqui no Brasil, tá? Vamos ver por que ele chama subcrítico, vamos falar das vantagens e desvantagens de cada um deles. Tá certo? Legal. Então, a gente consegue usar o CO2 de diferentes formas, tá? Então, o CO2, ó, ele pode ser usado como refrigerante em muitos sistemas diferentes, incluindo subcríticos e transcríticos. Hoje, especificamente, vamos falar dos sistemas subcríticos. Em qualquer caso, é necessário você levar em consideração as zonas de trabalho, se é subcrítica ou transcrítica, que a gente viu ontem que tem grandes diferenças, né? O trabalho do CO2 transcrítico ele tem uma pressão bem mais alta do que o subcrítico. Então, a refrigeração clássica trabalha sempre na zona subcrítica, porque o range das pressões estão abaixo do ponto crítico e acima do ponto triplo, tá? Sempre acima do ponto triplo, tá, pessoal? Beleza? Então, quando o CO2 foi idealizado para a gente utilizar, por volta lá de 1993, a gente retomou, para quem estava na apresentação ontem, a gente retomou a utilização do CO2, tá? Então, esse aqui era o mapa de utilização do CO2. Então, esse gráfico, esse slide, eu gosto muito dele, porque ele deixa muito claro a utilização do CO2 transcrítico com sistemas 404, tá? Então, nessa área azul e branco aqui, são as áreas mais frias do nosso planeta. E a área vermelha e rosinha aqui é a área mais quente, certo? Então, isso quer dizer que o CO2 ele pode ser usado na forma transcrítica e subcrítica na zona azul e branca e subcrítica na zona vermelha, tá? Uma observação que eu já vou fazer agora, que a gente vai falar mais disso também na semana que vem, na verdade, vamos derrubar um mito aqui, o CO2 transcrítico não pode ser aplicado no calor. Pessoal, ele pode sim, você pode aplicar o CO2 no transcrítico no calor, sim, sem compressor paralelo. O problema é que ele não funciona bem. Ele vai gastar mais energia do que o R404, tá? Então, aquela história de que o CO2 não funciona bem no calor, ele funciona bem sim, falando sem ejector e sem compressor paralelo. Ele funciona assim, o problema é que ele não funciona bem, ele gasta mais energia, tá? Mas isso é um tema para a semana que vem, já estou me adiantando aqui já. Então, voltando ao nosso gráfico aqui, se você olhar, como eu falei para vocês, nessa zona vermelha aqui, só é legal a gente colocar o CO2 subcrítico, tá? Só que isso gera... aqui tem uma outra observação antes. Então, esse slide ele trata de uma comparação entre o sistema de CO2 transcrítico com um sistema com R404. Tá? Então, se você olhar nas zonas frias do nosso planeta, vamos pegar aqui, por exemplo, Seattle, Buffalo, Paris, Copenhague, Sapporo, que são regiões mais frias, você tem uma economia do sistema transcrítico em comparação com o 404. Então, o CO2 transcrítico ele economiza mais energia. Olha só em Copenhague, por exemplo, 9% é uma economia violenta. Tá? Imagine 9% todos os dias. 9, o ano inteiro economizando 9%. É uma economia bem grande.
tá? E nessa zona vermelha aqui, onde é o ideal a gente usar o CO2 subcrítico, tá? Olha só a comparação. Então, na cidade do Cabo, que é uma cidade mais quente, né, muito parecida com o clima daqui de São Paulo, você tem o CO2 transcrítico gastando 10% a mais em relação ao 404. Em Melbourne, por exemplo, ou em Roma, para que é uma das capitais mais quentes da Europa, você já tem um gasto energético 10% maior do transcrítico em comparação com o 404, tá? Isso traz um outro problema. Se vocês olharem, dá uma olhada aqui, as zonas populacionais, densamente populacionais do nosso planeta, elas estão localizadas principalmente nas áreas mais quentes. Então isso traz um problemaço para a gente, trazia, né, no passado, um problemaço, porque a gente não consegue aplicar o CO2 transcrítico onde a gente mais precisa, onde mais tem gente, onde mais tem supermercado, tá? Só que, claro, tudo isso foi melhorado com o tempo e hoje a gente pode sim aplicar o CO2 transcrítico no calor, inclusive é bem legal. A gente vai falar isso na semana que vem. Quanto mais calor, melhor funciona o sistema transcrítico, mas a gente vai falar disso melhor na semana que vem, tá? Então, dá uma olhada aí, as zonas populacionais do nosso planeta são as zonas mais quentes, né? Mais, como diriam os hispânicos, mais cálidas, certo? Bom, antes da gente entrar de fato no sistema, vamos fazer uma breve revisão do gráfico pH, tá? Pessoal, todo fluido refrigerante tem um gráfico pH, o gráfico de entalpia, né? O famoso gráfico de entalpia. Então, esse gráfico aqui, ó, ele indica propriedades, comportamento do nosso fluido refrigerante. Você consegue visualizar os processos térmicos através desse gráfico aqui. É o famoso, parece uma digital, né? É o famoso dedão. Você olha ali, parece que é uma impressão digital, né? Mas é um gráfico recheado de informações, tá? E a gente usa também para dimensionar componentes. Então, só fazendo uma breve revisão sobre esse gráfico aqui, que a gente vai falar bastante dele nos próximos slides, tá? Então, tudo que está aqui do nosso lado esquerdo, a gente pode dizer que é líquido, líquido subresfriado, certo? Essa linha aqui, ó, desse lado aqui esquerdo, ela representa a linha de líquido saturado, tá? Então aqui a gente só tem líquido, aqui dentro do nosso dedão, vamos dizer assim, a gente tem uma mistura de líquido e vapor, certo? Essa aqui é a linha de líquido saturado. Do nosso lado direito, tudo que está nesse lado direito aqui fora do dedão, ele é o vapor superaquecido. Então aqui só tem vapor, certo? E essa daqui é a linha que delimita a linha de vapor saturado, a linha de vapor superaquecido com o líquido que está aqui dentro. Líquido e vapor aqui dentro, e aqui só vapor, certo? Tá claro isso? Então, só para retomar alguns conceitos aí que a gente vai falar bastante disso aqui. Tá? Claro, eu estou falando aqui do R404A, mas poderia ser qualquer outro refrigerante, tá? Só vai mudar um pouquinho o formato da curva, mas os princípios são os mesmos, tá? Os conceitos são os mesmos, beleza? Então, agora sim, falando do CO2 transcrítico. Então, os processos continuam os mesmos, como eu falei para vocês, tá? Então, aqui você tem a evaporação, esse trecho aqui é o superaquecimento, né? Que ele sai daqui da linha do líquido saturado, né? Para o vapor. Aqui você tem a compressão, que seria o trabalho efetuado pelo compressor, tá? Quanto mais alta essa linha, mais o compressor trabalha, tá? E quanto mais inclinada ela está essa linha, pior é, porque o nosso compressor ele está trabalhando mais, né? A temperatura de descarga dele está alta. Só para que vocês interpretem, de repente, nem todo mundo é familiar com o gráfico, então a gente consegue avaliar que, por exemplo, para a gente saber a temperatura de descarga desse sistema aqui, a gente pega exatamente esse ponto aqui, tá vendo que tem uma linha vermelha, ó? A gente desce aqui e a gente vai avaliar ali, ó. Aqui está saindo do Ranger, ele está por volta de 120 graus aqui, tá? Então você consegue avaliar quanto que está a temperatura de descarga dele. Esse processo aqui, que a gente comumente chamaria de condensação, onde a gente comentou que no sistema transcrítico, quando você está acima do ponto crítico, você já não tem mais condensação, você tem troca de calor apenas. Você tem aqui o calor sensível, tá? O calor sensível ele só perde temperatura, faz com que a matéria perca temperatura. O calor latente ele altera o estado da matéria. Então aqui a gente vai ter só resfriamento, ou gas cooler, como queira, tá? Que é o termo muito utilizado em inglês. E aqui nós temos a expansão. Então esses daqui são os 4 processos que regem aí o nosso sistema, no caso transcrítico, tá? Se a gente estivesse trabalhando abaixo do ponto crítico, seria um sistema subcrítico. Aí em vez de gas cooling, em vez de
resfriamento seria condensação, tá? Beleza? Então, aqui a gente tem o processo subcrítico, como eu estava falando para vocês. Então, repare que os 4 processos estão abaixo do ponto crítico, tá? E aqui nós temos o processo de refrigeração transcrítico, porque ele passa através do ponto crítico, certo? Nós vamos falar um pouquinho mais na semana que vem. Espero que vocês possam estar presentes na semana que vem também. Então, a gente vai falar dos ambos estágios combinados, ou seja, o famoso sistema booster, tá? Mas só para fazer uma breve introdução aí do que vem a seguir na semana que vem. Espero, inclusive, que todos estejam aí, tá bom? Bom, então, deem uma olhada nesse sistema aqui. Esse sistema aqui é o sistema de HFC tradicional, tá certo? Então, esse daqui é o rack tradicional que a gente costumava ver. Agora a gente vai falar de um sistema de CO2 com expansão direta, tá? Então, que é muito comum. Pessoal, então, nesse sistema aqui, tá? Antes da gente começar, só para fazer uma observação, existem outros sistemas de CO2 subcríticos também, tá? Existe, aliás, um monte de sistemas. Então, são 2 principais, esses 2 que a gente vai entrar em detalhes agora, tá? A Danfoss suporta esses 2 principais sistemas, tá? Mas existem outros, como eu falei para vocês. Então, vamos lá. Condensação do CO2 com expansão direta, famoso sistema cascata, tá? Então, se a gente der uma olhada nesse sistema aqui, ó, você vai ver que esse refrigerante que está aqui na parte superior, que é o refrigerante de média, ele tem 2 funções, olha só. Ele entra lá na loja para fazer a evaporação e, consequentemente, vamos dizer assim, a refrigeração dos balcões, das câmaras, tá? Depois ele volta para os compressores e a outra função dele, olha que bacana, é condensar o CO2. Então você vai ter um trocador a placa lá na loja para você fazer a condensação do CO2. Então, esse fluido refrigerante ele é muito importante porque ele vai se dividir. Um teco dele vai para a loja, outro teco vai para o condensador para você condensar o CO2. Tá? E aqui na parte inferior do nosso sistema, a gente vai ter o CO2, que é expandido, vem para os evaporadores, tá? Vai para a sucção dos compressores, é comprimido e vem para o trocador a placa para trocar o calor com o fluido halogenado, tá? Ou o fluido sintético, certo? E daí ele vai ser condensado e volta para o tanque, tá? Então, logo de cara, você vê aqui que esse fluido refrigerante que está aqui em cima, que é o refrigerante de média, ele não é um refrigerante verde, vamos dizer assim. Ele é um refrigerante que vai precisar depois ser trocado. As leis exigem que ele seja trocado. Uma hora ele vai ter que virar CO2, mas aí o sistema vai ter que mudar. Não dá para você ter CO2 fazendo cascata com CO2, tá? Então vai ter que mudar. Mas você já está vendo que o lado da baixa temperatura aqui já tem CO2, certo? Então, esse aqui é o famoso sistema cascata, para quem não conhecia ainda esse conceito, tá? Cascata porque um sistema depende do outro. Imagine você que o seu rack de média, por algum motivo, parou de funcionar. Meu amigo, se prepare, seu rack de média parou de funcionar, logo a válvula de segurança vai abrir, se você não tiver unidade de backup, tá? Se você tiver unidade de backup, beleza. Então você está seguro durante um tempo, tá? Mas, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que você tem um rack totalmente dependente do outro. Querendo ou não, o seu rack de média, ele faz a refrigeração da loja e também ele faz a condensação do CO2, certo? Existe uma outra opção também que já foi muito utilizado, não que já foi, ainda é um pouco utilizado, era mais usado no passado, que é a condensação do circuito de glicol. E nesse caso a gente tem 2 opções, tá? Então vamos dar uma olhada aqui como é que ele funciona. Então aqui você tem o circuito de refrigerante, o refrigerante que não é verde, né, o halogenado nesse caso aqui. E aí, veja só, você está, vamos dizer assim, gelando o glicol, você está resfriando o glicol, tá? E o glicol, ele tem 2 funções. A primeira delas é, uma parte vem aqui para o trocador de calor, para condensar o CO2 aqui, tá? E uma outra parte desse glicol vai lá para a loja, tá? E aí você colocaria uma válvula BQM, uma EVR aqui, que é uma válvula solenoide, para você regular o fluxo, tá? Então, repare que o glicol, nesse caso, ele tem 2 funções. Fazer o resfriamento dos evaporadores na loja e condensar o CO2. Aqui embaixo, na parte do CO2, continua igualzinho, mesma coisa. Então, entra o CO2 na loja, expande, vem para a sucção dos compressores, comprime, vem para o trocador de calor, que agora é um trocador de calor CO2 glicol,
tá? E volta condensado para o tanque, tá? E aí você tem a unidade backup aqui ligada no seu tanque, caso você precise, certo? Então, o que mudou nesse sistema? Que agora a gente acrescentou o glicol aqui, tá? O glicol, para quem não é familiar, ele é uma mistura de água com etileno glicol, tá? Para que você consiga baixar a temperatura até -5, -8, -7 graus, tá certo? Então, essa é a diferença, que agora a gente acrescentou um outro fluido aqui, tá certo? Qual que é, vamos dizer assim, o problema, vamos chamar assim, nesse caso? É que a gente continua dependendo do nosso rack de média para fazer tudo. Se você perder o seu rack de média, ou se você perder um ou dois compressores, nesse caso aqui, você já tem uma perda significativa no seu rack de média e, consequentemente, na sua condensação aqui do CO2. Tá certo? Tem a opção 2, tá? Então, aqui na opção 2, a gente já vê que funciona similar. É diferente, é igual, mas é diferente, né? Então, como é que ele funciona aqui? Você vê que o 134 aqui, ou o fluido sintético, halogenado, qualquer que seja ele, então ele já faz o seguinte, aqui ele vem uma parte para o trocador de calor, então esse trocador de calor ele volta a ser um trocador de calor fluido-fluido, ou seja, refrigerante CO2 com refrigerante sintético, tá? E uma outra parte desse fluido ele vem aqui para você fazer o resfriamento do glicol. E o glicol, por sua vez, entra lá na loja, certo? Então, tem essas duas opções aí para fazer a utilização do glicol, tá? Cada fabricante faz de uma forma, tem prós e tem contras dos dois jeitos, tá? Então, tudo tem que ser estudado, qual que é mais vantajoso, qual que tem mais desvantagens, tá certo? Mas o importante é que vocês saibam que nesse caso aqui, um sistema é dependente do outro, o CO2 ele só está presente na baixa e não na média, tá? E você tem o CO2 sendo condensado por um fluido intermediário. Isso aqui é importante que a gente saiba nesse primeiro momento, tá certo? Bom, então, se a gente olhar o circuito agora de uma forma mais simplificada, dá uma olhada aqui, ó. Então, a gente tem aqui o nosso rack de média, temos o condensador, que aqui ele é um condensador mesmo, né? Vai para o tanque, do tanque ele vai para os evaporadores e também para esse rapaz aqui, que a gente pode chamar de condensador ou evaporador, porque aos olhos do rack de média, ele é um evaporador. Aos olhos do rack de baixa, ele é um condensador, certo? Então, depende do ponto de vista. Tá? Então a gente pode dizer que esse cara aqui, para o circuito de média, ele é um evaporador comum, como qualquer outro. Tá? Claro, com uma carga térmica bem grande, né? Porque ele vai condensar o CO2, mas ele é um evaporador comum. Tá? Olhando para o nosso circuito de baixa, não muda nada. Então você tem o tanque, expansão, a evaporação, compressão e condensação. Ok? Onde que a gente utiliza esse sistema de refrigeração? Instalação de refrigeração comercial, também conhecido como supermercados. Certo? Vamos dar uma olhada agora no nosso gráfico de entalpia para a gente posicionar os processos, para a gente ver como é que fica aqui nesse caso. Tá? Então aqui a gente tem, no circuito de média, estou simbolizando aqui como se fosse o R134, mas poderia ser qualquer outro refrigerante sintético halogenado aqui. Tá? Então qualquer outro não, tem os específicos para isso. Tá? Então aqui você tem menos 10 graus Celsius na evaporação, que é o número 5 aqui, né? Então vamos só para a gente se localizar. O número 5 está aqui, certo? Tá aqui. Aí você tem a compressão, que é o número 6, certo? Só tirar uma barrinha daqui. Aí, agora sim. Então você tem o número 6, que é a compressão, tá? Aqui a gente consegue ver certinho, ó. Então a compressão, ela tá terminando aqui por volta de 60 graus, olha só. Tá? Esses dados são importantes para a gente calcular o COP depois, tá, pessoal? A gente vai ver como calcula o COP na quarta-feira que vem, tá? Então, estejam aí para a gente fazer o cálculo do COP. Então, aqui você tem a compressão, aí você tem a condensação, que é o processo número 7, né? Nesse caso aqui ele já condensou e está indo para o tanque. Depois você tem a expansão, que é o número 8 aqui, ok? Então, isso daqui é o nosso circuito de média. Então, isso aqui é a evaporação e isso aqui é o trabalho do compressor. Agora, vamos ver como fica o nosso circuito de baixa nesse caso aqui. Então, você tem menos 30 graus da evaporação, tá? Que é o processo número 1. Então, tá aqui, nosso processo número 1, né? Passou pelo evaporador e está indo lá na sucção dos compressores. Aí você vai ter a compressão negativa, ou seja, a compressão de baixa, tá?
Depois você vai ter a condensação, lembrando que aqui ele chama condensação, se a gente tivesse aqui em cima, a gente estaria falando do processo transcrítico. Como a gente está bem aqui abaixo, então é um processo subcrítico, por isso que ele dá nome de subcrítico ao sistema. Tá? Então a gente tem a condensação por volta de menos 10 graus, menos 5, menos 8, tá? Depende do projeto do sistema. E aí você vai ter a expansão a menos 30 graus aqui no nosso número 4. Então está aqui. Então, a gente consegue colocar no gráfico de entalpia cada um dos processos. Então, a gente consegue saber exatamente como está se comportando o sistema. Essas informações aqui, elas são muito úteis, como eu falei para vocês, para a gente calcular o COP. Tá? Isso sim é legal. Beleza? Eu estava falando do COP aqui, já me adiantando no assunto da semana que vem, o controlador da Danfoss, ele faz o cálculo do COP para você, para que o sistema sempre fique trabalhando no COP óptimo, tá? Para que o compressor sempre trabalhe dentro do envelope e o COP sempre seja óptimo, tá? O COP é o coeficiente de operação, tá? O nosso controlador já faz isso, então você não precisa ficar se preocupando com isso aí, tá certo? Beleza? Bom, então, componentes que a Danfoss oferece para esse sistema. Pessoal, a Danfoss, acredito que muitos de vocês sabem, ela tem uma infinidade de componentes para sistema de refrigeração, tá? Claro que não vamos entrar em detalhes de cada um deles agora, adoraria fazer o treinamento com vocês na Danfoss, como eu falei para vocês, a gente faz treinamento pessoal, pessoalmente lá na Danfoss, tem duração de 2 dias, e lá a gente faz cálculo de componentes, dimensionamento, cálculo de COP, tudo mais, tá? Então, agora eu só vou citar quais são os equipamentos, alguns, né, que a Danfoss oferece para esse sistema aqui. Então, a gente pode citar aí, ó, controladores para rack, tem uma infinidade de controladores para rack, tá? Não é um único modelo, tem um monte. Controladores para evaporador, seja ele um evaporador com válvula de expansão eletrônica, válvula de expansão termostática, tá? Controlador para cascata, agora a gente já viu o que é uma cascata, tá? A cascata é esse trocador de calor aqui, que faz a integração entre um circuito e outro, tá? Inversores de frequência, pessoal, a Danfoss tem uma infinidade de inversores de frequência, sejam eles para bombas, para compressores, ponte rolante, esteira, tem uma infinidade de inversores de frequência aí, tá? Tamanhos, capacidades, enfim, tá? Válvulas de expansão eletrônica e termostática, tá? No caso aqui a gente está falando de eletrônica, mas a Danfoss também tem válvula de expansão termostática, tá certo? Válvula de expansão eletrônica para cascata, que seria uma válvula de passo aqui nesse caso, tá certo? Sensores, transmissores, então, sensor de baixa temperatura, de alta temperatura, transmissor de alta, transmissor de baixa, então, tudo isso daí a Danfoss também oferece, tá? Uma infinidade de sensor e transmissor, NTC, PT1000, 4A20, 0A10, 0A5, tem um monte de tipo de transmissor de pressão e sensor de temperatura, tá? Válvula GBC e válvula NRV, falamos disso anteriormente, né? Filtros, tá? Filtro de sucção e tudo mais. Trocador de calor microcanal, tá? A Danfoss também trabalha com trocador de calor para condensação. Válvulas de segurança, aqui no caso ele está simbolizando a válvula de segurança aqui na saída do tanque, né? De CO2. E unidade condensadora backup. Então, na verdade, unidade condensadora, né? Você vai instalar ela lá no tanque e vai caracterizar que ela seja unidade de backup, mas a unidade condensadora, a Danfoss também trabalha. Válvulas solenoides, tá ok? Trocadora placas, tá? E estamos esquecendo de alguma coisa. Falta alguma coisa aí, alguma coisa muito importante que está faltando aí. O que, que é? Alguém tem ideia do que é? Detector de vazamento. Não pode faltar, né? Falamos bastante disso. Então, detector de vazamento DGS para CO2. Então, tá aí também. Então, tudo isso aqui é equipamento que a Danfoss produz, tá? E fornece para o sistema. Então, tem de tudo aí. Só não produz rack quem não quer agora, tá? Então, tá aí para vocês aí a lista de equipamentos, tá certo? Bom, falando dos pontos fortes e dos pontos fracos desse sistema nosso que a gente acabou de descrever aí. Então, pontos fortes. Parte dos sistemas já são conhecidas, né? Então, basicamente, mudou pouco. A única coisa que mudou nesse caso foi que a gente tem um condensador que é evaporador aos olhos de um e condensador no outro, né? A tecnologia, na média, já é conhecida, não mudou nada, né? Continua com refrigerante halogenado na média. Componentes já são utilizados antes. Consumo de energia baixo em climas quentes. Sim, o consumo de energia, já vimos que esse sistema ele consome menos do que um sistema de transcrítico,
tá? Em climas quentes, e uma infinidade de fluidos refrigerantes podem ser escolhidos no lado da média, tá? Quais são as oportunidades aqui nesse caso? Em climas quentes, o consumo energético é mais baixo do que em sistemas transcríticos. Isso sem ejector, tá, pessoal? A gente vai falar na semana que vem que o ejector ele faz milagre. Que quanto mais calor para o sistema de CO2 transcrítico, quando tiver ejector, melhor, tá? Então, nesse caso, se a gente ainda não tiver ejector, for o sistema de CO2 booster puro, então, nesse caso, o 404 consome menos do que o sistema de transcrítico, tá? Quais são as fraquezas nesse caso aqui? O sistema é complexo, tá? Ele necessita de refrigeração o tempo todo para manter a condensação. Vimos que um rack é dependente do outro. A potencial instabilidade pelo uso de glicol como fluido intermediário. Verdade, porque quando você tem o glicol, você está colocando um fluido intermediário ali. Você vai ter que resfriar o glicol para o glicol resfriar o CO2. Isso pode gerar um determinado tempo. Tempo esse que pode ser excessivo demais para o CO2. A gente viu que o CO2 ele evapora muito rápido, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Quanto mais lento o sistema, mais rápido o CO2 pode aumentar a pressão dele, tá? E alto consumo de energia em aplicações com bombas de glicol. Imagine você vai ter ali pelo menos 2 bombas, né, funcionando na sua loja. Se for uma loja muito grande, pode vir a ter 3 bombas. Uma delas sempre vai ficar parada, porque é a bomba de backup. Então, na pior das hipóteses, você vai ter 2 bombas sempre funcionando. Para quem já visitou uma loja de glicol, eu acredito que muitos de vocês já tenham visitado, a bomba de glicol ela é grande. Ela é grande e ela consome bastante energia. Imagine uma bomba dessa ligada o dia inteiro, todo dia. Então você vai ter um consumo de energia alto. Além de você ter um consumo de energia alto com a bomba de glicol, você ainda vai ter que trocar calor do 134 com o glicol para o glicol poder condensar o CO2, tá? Então isso gera um gasto energético um pouco maior do que se você fosse fazer a expansão direta, né? A condensação do CO2 pelo 134. Tá certo? Bom, isso sem contar que você tem que fazer a manutenção na bomba também, né? Bom, ameaças. O sistema é mais complexo do que sistemas transcríticos. Pois é, pessoal, isso aqui parece absurdo falar um negócio desse, mas é. Semana que vem, espero que vocês estejam aí para a gente fazer o treinamento de transcrítico, mas vocês vão ver que o hack de CO2 transcrítico, ele é muito simples, dá até vergonha. Ele é muito simples. Esse sistema com CO2 subcrítico com condensação por glicol, ele é mais complexo que o sistema de CO2 transcrítico, com certeza, tá? Vocês vão ver. O sistema é caro, especialmente para aplicações pequenas. Verdade. De repente, aquela rede de supermercado que tem 2, 3 lojas, talvez fique muito caro para ele fazer o investimento no CO2 a princípio, tá? Porque de repente a loja pode não ser muito grande, o custo talvez não justifique, tá? E uma informação bem importante, por último, mas não menos importante, o phase out dos halogenados vai afetar o lado de média. Então, quer dizer, a gente viu ontem que os refrigerantes halogenados eles estão sofrendo phase out. Então, logo, logo você vai ter que trocar esse refrigerante aí, meu amigo. Então, você vai ter que dar um jeito, tá? Beleza? Então, tá aí os pontos fortes e os pontos fracos do nosso sistema de CO2 subcrítico com expansão direta. Beleza? Então tá. Então, vamos falar agora então do nosso sistema de CO2 bombeado. Pessoal, o sistema de CO2 que a gente estava falando anteriormente, seja ele com glicol ou sem glicol, ele vem sendo mais utilizado aqui no Brasil, tá? A maioria dos sistemas subcríticos, eles são com expansão direta. O sistema de CO2 bombeado, ele foi utilizado aqui no Brasil, tem várias lojas em funcionamento aqui no Brasil, mas ele não é tão utilizado assim, tá? Ele foi meio que deixado um pouco de lado aí, embora ele seja eficiente, tão eficiente quanto, embora ele seja extremamente funcional, tá? Vamos ver mais detalhes aí desse sistema de CO2, que também, logicamente, como eu falei, ele é subcrítico, tá? Bom, então, logo de cara aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nos evaporadores. Então, logo de cara você já vê, olha que bacana, que o nosso tanque de CO2, ele está bombeando o CO2 para o evaporador de média e para o evaporador de baixa. Aliás, desculpa, o contrário, né? Esse aqui é o evaporador de baixa
e esse de cima é o evaporador de média, está indicado aqui, tá? Então, logo de cara você já vê que os dois sistemas, eles estão usando o CO2. Opa! Diferente do sistema anterior, né? O sistema anterior a gente viu que era um com fluido sintético e outro com CO2. Agora não, agora os dois estão com CO2. Se os dois sistemas estão com CO2, isso aumenta a eficiência do nosso sistema. Beleza, aumenta mesmo, tá? Então você já vê logo de cara aqui que os dois são com CO2. E você tem uma grande vantagem nesse sistema aqui. Olha que bacana aqui, ó. Presta atenção nisso daqui agora. Você que tá aí vendo mensagem no celular aí, ó, dá uma olhada aqui que essa parte agora que eu vou falar é muito importante, tá? Nossa, eu tô parecendo meus professores de física lá do ensino médio, eles faziam a mesma coisa, né? Então, presta atenção aqui, ó. Se você der uma olhada aqui no evaporador de média, você vai ver que esse cara aqui, ele pode trabalhar inundado. Por quê, pessoal? É uma grata coincidência a temperatura de condensação do CO2 com a temperatura de evaporação dos evaporadores de média, que é por volta ali de menos 5, tá? Então, se você tem o líquido aqui no tanque a menos 5 e você evapora a menos 5, ué, por que não inundar esse evaporador? Né? Então, a ideia aqui é que você não precisa ter uma válvula de expansão. Aqui ele está simbolizando uma válvulinha aqui, mas isso aqui pode ser uma ABQM, que é a nossa válvula reguladora de fluxo, ou uma EVR mesmo, que é uma solenoide. Tá? Então, você não precisa ter uma válvula de expansão, não precisa expandir. Então, quanto mais líquido você jogar aqui dentro desse evaporador, mais baixo o superaquecimento. E aí você fala assim para mim, poxa, mas espera aí, se eu injetar líquido puro dentro do evaporador, eu vou retornar líquido, não vou? Vai retornar líquido. Ué, mas isso aí não vai danificar os compressores? Aí que tá, não vai, porque se você olhar aqui, ó, o retorno do evaporador de média, para onde que ele está indo? Para o tanque. Então não tem problema se retornar líquido. A ideia, inclusive, é essa, que entre líquido para poder retornar líquido. Essa que é a ideia, tá? Então, vou fazer uma pergunta para vocês que eu costumo fazer muito nos treinamentos pessoais lá que eu faço lá na Danfoss, tá? Claro que talvez eu não vou poder ouvir a resposta de todos vocês, mas qual que é o superaquecimento ideal? Aí tem muita gente pensando aí agora. Veja bem, o superaquecimento ideal, tá? Não estou falando do superaquecimento correto, superaquecimento ideal. Dá um tempinho aí para vocês pensarem. Superaquecimento ideal. E agora? Quanto que é? Será que é entre 5 e 12? Entre 5 e 9? Entre 3 e 7? É 0? É 1? É 1,5? É negativo? Pessoal, superaquecimento ideal, hein? É 0, tá? Mas antes da gente continuar, já vou falar para você, não dá para chegar na prática no superaquecimento 0. Na prática, lá na loja, em funcionamento, não tem como chegar no superaquecimento 0, tá? Não tem como. Porque na prática a gente sempre tem perdas com sujeira na linha, limalha, óleo, impureza no fluido refrigerante, tá? Enfim, tem um monte de empecilhos aí, então na prática a gente nunca vai chegar no superaquecimento 0, tá? Na teoria, sim, a gente pode dizer que o superaquecimento ideal seria 0. Para isso, você tem que estar entrando com líquido no evaporador e saindo com 100% de líquido, ou seja, não está tendo perda de temperatura entre a entrada e a saída, ou seja, o seu produto já está na mesma temperatura do fluido refrigerante, tá? É essa a ideia do CO2 bombeado, que você entre aqui com uma temperatura baixa e saia com a mesma temperatura, ou seja, trabalhando com o evaporador inundado, tá? Porque não tem problema você ter retorno de líquido, tá? Então cuidado, tá? Não me vá sair por aí agora nas válvulas de expansão lá do seu supermercado e colocar superaquecimento 0 lá e falar que eu que mandei, tá? Não é essa a ideia, tá? Nem queira fazer isso. Se você for fazer isso lá, você vai ter retorno de líquido, tá? E lá talvez não seja CO2 bombeado, tá? Para o sistema de CO2 bombeado, o CO2, o superaquecimento, ele tende a 0, tá? Mas ele nunca vai ser 0. Beleza? Ficou claro? Então, continuando aqui a nossa descrição, tá? Me empolguei um pouco aqui. Então, continuando aqui a nossa descrição. Então, na parte da média, nós vimos que é inundado. Na parte da baixa, aqui sim você tem expansão, porque o CO2 está vindo a menos 10, menos 8, menos 5 ali, que é a temperatura de evaporação, você precisa expandir esse CO2 para menos 30, que é a temperatura tradicional, né, dos sistemas de baixa. Então você vai de menos 8, menos 5, expandir ele para menos 30,
e vai evaporar esse cara aqui no evaporador. Aí daí ele vai vir para o compressor e do compressor ele vai voltar para o tanque. Aí você fala assim para mim, poxa, mas e aí, Edivaldo, como é que funciona a condensação disso aí? Eu não estou vendo condensação, por enquanto estou vendo evaporação. Olha só, você concorda que o vapor, quando ele está com alta pressão, a tendência dele é subir, certo? Então, a gente pega uma tomada de pressão aqui na parte superior do nosso tanque e manda para onde? Para o nosso trocador de calor aqui, que vai fazer a troca de calor entre o fluido sintético e o CO2, certo? Então, aqui sim você vai fazer a condensação do sistema. Então, aqui você vai entrar com vapor pressurizado e vai sair com líquido. E aqui o líquido volta para onde? Para o tanque. Tá certo? Então, é dessa forma que é feito o sistema de CO2 bombeado. Tá? E agora, falando da parte do refrigerante halogenado, você tem que ter, obviamente, um rack de média ali prontinho para condensar toda essa quantidade de CO2. Então, agora, o rack de média ele não vai só fazer a condensação do CO2 na baixa. O rack da média ele vai fazer a condensação de todo o CO2 presente dentro da loja. Tá? Então, você já imagina que vai ser um rack de CO2 com tamanho razoável, né? Para ele poder dar conta de todo esse CO2 aí. Beleza? E, obviamente, não podemos esquecer da nossa unidade de backup aqui. Certo? Bom, então, vamos simplificar esse desenho aí e como é que fica o nosso sistema aqui. Então, começando aqui pelo sistema de baixo. Então, você tem o tanque de CO2, aí você vai ter o bombeamento desse CO2 aqui para os evaporadores de média. Repare que aqui ó, não tem válvula de expansão, é o que a gente estava falando, por isso o sistema também é conhecido como CO2 recirculado. Tá? Então, você vai fazer o CO2 circular aqui dentro dos evaporadores e, retornando o líquido ou não, ele vai para o tanque. E para o evaporador de baixa, você aqui sim tem as válvulas de expansão, saindo da válvula de expansão, desculpe, do evaporador, ele vai para o compressor, comprime e vem para o tanque. Aqui no tanque, ele vai pegar o vapor e vai levar lá para o condensador, tá? Vai fazer a condensação e vai retornar o líquido para o tanque. No lado da média, esse cara aqui vai ser um evaporador, certo? Então, para o rack de média, ele vai ver isso aqui como um evaporador e para o rack de baixo, ele vai ver como um condensador, tá? Bem similar nesse conceito ao que era no sistema anterior, tá certo? Vou tomar uma água aqui. Ficou claro? Bem simples, né? Olhando esse desenho aqui, fica tudo bem mais simples, né? Então, onde que a gente aplica isso aí? Instalações comerciais e industriais, tá certo? Então, vamos colocar isso aqui, então, no gráfico de entalpia, tá? Pessoal, então, aqui a gente tem menos 30 graus Celsius de evaporação, tá? Que é o processo número 1, então tá aqui. Então, o nosso fluido evaporou e está indo em direção aos compressores, tá? Para ser succionado e pressurizado, ok? Aí a gente tem a compressão de baixa, ok? Número 2. Aí depois a gente vai ter a condensação por volta de menos 10 graus Celsius, ok? Que é o processo número 3 que está acontecendo aqui, né? Aí a gente vai ter, olha só, a evaporação a menos 10 graus Celsius. Repare que a evaporação, lembrando que ela está acontecendo de forma inundada no evaporador. Então aqui você não tem perda de pressão. Olha só, então evaporação está a menos 10 graus aqui, certo? E aí você vai ter a condensação aqui no número 6. Então é o que a gente estava falando, a condensação ocorre aqui dentro do tanque, certo? Dentro do tanque não, lá no trocador, né? Mas vai voltar líquido lá para o tanque, ok? E aí você tem a expansão a menos 30 graus, ok? E aqui, obviamente, você não tem a expansão de média, porque, como nós falamos, você não precisa expandir o líquido, nesse caso. Então, só você mandar líquido ali para o evaporador, que ele já vai evaporar ali dentro mesmo, tá certo? Então, você vai ter a evaporação ali, ok? Muito bom. Então, falando de componentes oferecidos para Danfoss nesse sistema. Então, continua bem parecido com o que a gente viu anteriormente, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem controladores para rack, tá? Uma infinidade de controladores, uma coisa que eu não mencionei anteriormente, você pode fazer várias combinações. Então, a Danfoss tem hoje controlador para rack, seja ele para um para média, outro controlador para baixa, ou tem um controlador só que faz tudo isso, tá? Lembrando, uma informação importante que eu não mencionei no slide anterior, vocês já viram que tem que ter uma integração grande entre os compressores de baixa e os compressores de média, né? Você não pode ter um compressor de baixa ligado e o compressor de média lá contando o tempo para ele ligar.
Então tem que ter uma coordenação entre esses dois aí. Não pode ficar muito tempo o de baixo ligado e de média esperando. Então você tem que ter uma coordenação. O nosso controlador já faz essa coordenação para você, tá? Para você não ter problemas com alta pressão. Então, continuando aí, controladores para rack, controladores para evaporador, seja ele com válvula BQM, válvula IVR ou válvula de expansão eletrônica, tá certo? Controlador para cascata, porque ainda você vai ter a cascata aqui, certo? Válvula de expansão eletrônica para cascata, válvulas eletrônicas, tá certo? Válvulas ABQM, que são as válvulas reguladoras de fluxo. Então, isso aqui a gente tem também, ok? Inversores de frequência, como eu falei no slide anterior, então uma infinidade de inversores de frequência. Trocador de calor microcanal. Unidade condensadora, que nesse caso ela está aqui como unidade condensadora backup, tá certo? Sensores e transmissores de pressão para as mais diversas pressões e temperaturas. Filtros, tá? Trocador a placas, a Danfoss tem também, e não podemos esquecer, agora tenho certeza, todo mundo vai lembrar, e não podemos esquecer do item muito importante, que é o detector de vazamento DGS, tá certo? Que tem que ter. Uma série deles, inclusive. Vimos que a norma exige que tenha detector de vazamento DGS, mas a norma não fala quantos, tá? E aí vai da sua consciência, do projetista, quantos que a gente vai ter, tá? Não tem o número certo, mas pelo menos um tem que ter. Beleza? Bom, para finalizar, então, vamos falar dos pontos fortes e os pontos fracos do nosso sistema. Então, pontos fortes. Partes do sistema são conhecidas. O evaporador de média trabalha inundado, com alto rendimento, vimos isso. Né? Superaquecimento não é zero, mas ele tende a zero, superaquecimento bem baixo. Tá? Componentes já utilizados antes e o consumo de energia baixo em climas quentes. Legal, então podemos dizer que em clima quente, esse sistema aqui ele consome menos energia do que o sistema de CO2 transcrítico sem compressor paralelo. Tá? Oportunidades. Em climas quentes, o consumo energético é mais baixo do que o sistema transcrito, sem ejector, já falamos disso. Tá? Fraquezas. O sistema é complexo. Pois é, meu amigo. Você ainda vai ter um rack dependente do outro. Se o seu sistema de média parar, você está enroladão. Tá? Então, o sistema de média tem que continuar ali, firme e forte, funcionando o tempo todo. Tá? Necessita de refrigeração o tempo todo para manter condensação. Bombas de CO2, pessoal, isso aqui costuma ser um item que ele impossibilita a instalação desse sistema. Que as bombas de CO2 são componentes novos e caros para muitos casos. Então, a bomba de CO2 ela é importada. Tá? Isso deixa ela mais cara, ainda mais agora que o euro, o dólar está altíssimo. Tá? Ela já era cara antes, agora deve estar mais cara ainda. E digo mais para você, você não vai ter uma bomba de CO2 na sua loja. Você vai ter duas. Porque se você precisar fazer manutenção em uma delas, se a bomba de CO2 parar, você faz o quê? Se você tiver uma só, você chora, né? Não tem o que fazer. Então você tem que ter duas bombas. Para se parar uma, tem que ligar outra, tá certo? Então, mais gasto aí. O refrigerante no lado de média não é um refrigerante verde. Isso também é um problemaço. Logo, logo você vai ter que pensar em fazer o retrofit da loja de novo, tá? E aqui não tem essa observação, mas até certo ponto uma piada, né? Que muita gente até fala aí em campo, né? Que com o CO2 bombeado você transforma a loja numa bomba, porque você está bombeando o CO2 pressurizado lá para dentro. Então, em todos os evaporadores você vai ter CO2 pressurizado, né? Em altas pressões, tá? E claro que isso não é um absurdo, né? Mas de qualquer forma você vai estar transportando o CO2 ali a altas pressões dentro da loja, tá? E ameaças. O sistema é mais complexo do que sistemas transcríticos. Como eu falei, semana que vem, espero que esteja com a gente, vocês vão ver que o sistema transcrítico dá até vergonha, ele tão simples que ele é, e eu vou fazer vocês acreditarem que ele é um sistema simples, sim, tá? E ele é um sistema caro, o sistema de CO2 bombeado, principalmente para aplicações pequenas. Então a gente viu que você vai ter que ter um rack de média razoavelmente grande, né? Com uma bomba de CO2 que não é barato, tá? Então, para aplicações pequenas, talvez esse seja o gargalo, tá? Mas, enfim, tem as suas qualidades, né? Você vai ter ali um consumo energético mais baixo, você vai ter uma grande eficiência, em contrapartida, você vai ter um rack de média um pouco maior e uma bomba de CO2, que é um componente novo e talvez caro. Então, como eu falei para você, tem que colocar na balança.
né? Então tem os lados positivos, o lado positivo e o lado negativo. Tá certo? Beleza? Tá? Bom, espero vocês aqui na semana que vem. Não deixe de vir. Agora, nessa mesma hora, nesse mesmo canal, estaremos aqui na semana que vem. Quem é das antigas vai lembrar dessa frase, tá? Gente, muito obrigado pela atenção aí, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem salvos aí. Tchau, tchau.